Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Ressoar, que hoje com certeza vai te inspirar demais, viu? Então já se prepara e pode conferir o que é que vem por aí. O carnaval está só começando, hein? Mas você não pode bobear na folia, não. Fique atento aos perigos do carnaval. A gente vai te mostrar como se proteger. E tem mais, hein? No Conexão Social, o empresário e mentor Matheus Tomoto vai ajudar você a realizar o grande sonho de fazer intercâmbio. E no Ressoar Empreendedorismo, a Roseli Ferraiol te ensina a fazer um lindo artesanato ecológico utilizando o filtro de café para fazer aquela renda extra. Isso é bom, hein? Então não sai daí não, que o programa Ressoar tá bom demais e já começou, hein? O Carnaval é uma festa muito popular em nosso país, que atrai todos os anos grande quantidade de foliões brasileiros e estrangeiros. Por isso, não importa se você vai curtir as festas, não podemos esquecer dos cuidados e ficarmos atentos aos perigos das festas de rua para que elas não se tornem uma grande dor de cabeça. Presta atenção. O Carnaval está chegando. No entanto, é importante lembrar que, em meio à diversão, a segurança e a saúde não podem ser deixadas de lado. Por isso, algumas dicas são essenciais para garantir que todos possam aproveitar o Carnaval de maneira consciente e segura. Em 2023, o Brasil enfrentou fortes ondas de calor. E a tendência é que isso continue em 2024. Por isso, em meio ao calor e às longas horas de celebração, a hidratação é crucial. A gente sabe que a melhor forma é a gente estar carregando aí um pouco de líquido junto com a gente. Então, estar junto com carregar água ou estar sempre procurando fontes de manter essa nossa garrafinha cheia ou comprando água frequentemente. A gente sabe, nem sempre os locais têm pontos de venda próximos, então é importante que a gente se atente a isso e busque beber uma quantidade boa de líquido frequentemente. O maior ponto é exatamente sentiu sede, tem que beber água, mas independente disso, está gastando bastante, está pulando, está cantando, está se divertindo, é importante que mantenha uma hidratação contínua, né? O Carnaval acontece predominantemente ao ar livre, sob o sol escaldante. E para proteger a sua pele de queimaduras e raios UV, alguns cuidados são indispensáveis. E as pessoas expostas ao sol, ele pode desenvolver alguns problemas, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, a curto prazo, a gente tem exatamente queimaduras, né? E às vezes a gente não dá tanto valor, então tem queimaduras importantes que devem ser evitadas. Então, a exposição solar, ela deve ser protegida ao máximo. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso evitando aí exposição direta, então procurando, como eu falei, ambientes fechados, né, devidamente refrigerados. A gente pode procurar sombras quando é um ambiente externo. É importante aí também um boné, então as roupas, a hidratação, como a gente já havia falado, e a proteção solar com um protetor solar adequado, fator de 30 pelo menos. Aguentar toda a folia pulando e dançando é preciso muita energia. E para garantir isso, é necessário uma alimentação adequada. Nessa data, acabam se divertindo bastante e não se alimentam adequadamente. Então, é fundamental garantir uma boa alimentação. O ideal é que você se alimente antes de ir para os eventos, esteja bem alimentado, esteja bem nutrido, bem hidratado. E nos locais, procurar sempre se alimentar de fontes registradas ou credenciadas pelo evento do qual você está participando. É fundamental que a gente esteja sempre em dia com o nosso calendário vacinal para que a gente possa estar mais seguro e não contrair doenças desnecessárias ou, quando assim acontecer, que sejam doenças de fácil controle, de fácil resolução. Ao mesmo tempo, evitar sempre colocar as mãos em boca e olhos,
porque é comum a gente querer coçar o olho, às vezes se irritar, às vezes se incomodar com alguma coisa e sem perceber a gente leva a nossa mão a cavidades como o boco e aos nossos olhos. Então evitar isso ao máximo, estar sempre lavando as mãos o máximo possível, para que a gente possa estar sempre com ela higienizada e com isso evitando esses contágios desnecessários. Curtir o carnaval em grupos aumenta a sua segurança e permite que todos estejam atentos uns aos outros. A Polícia Militar ela tem uma experiência muito na atividade preventiva. Então a gente costuma orientar as pessoas a adotarem posturas que auxiliem o trabalho da polícia, posturas de segurança, posturas que você pode se precaver da ação de criminosos. Lembrando que o criminoso ele sempre se vale do momento de distração. O carnaval a gente sabe que é um momento de descontração, algumas pessoas fazem uso de bebidas alcoólicas, estão brincando, se divertindo, mas a gente não pode abrir mão da segurança. Então, pontos importantes, né? O celular. O ladrão, o criminoso, ele gosta, né? Ele tem uma atração pelo celular pelo fato de ser um equipamento pequeno, geralmente com grande valor agregado, facilmente distribuível, né? Ele pode repassar para outras pessoas. Então, a gente orienta as pessoas para que tomem cuidado com o celular. Cuidado na hora de tirar foto, tirar selfie, né? Veja o ambiente no entorno. Na hora de transportar o celular, é muito comum ver pessoas colocando no bolso de trás, às vezes o bolso é curto, prefira bolsos da frente, bolsos mais profundos, né? Outra questão também, cuidado com o uso do cartão na hora de pagamento, na compra de água, bebidas, para não haver clonagem do cartão, para não haver troca de cartão. Prefira, né, em alguns casos, o uso do dinheiro em espécie, ou se for utilizar os meios eletrônicos, que é um avanço, né, a gente não pode negar, mas que use de forma consciente, né, atenta. Outra orientação importante, geralmente as pessoas vão em grupo, então eleja uma pessoa que vai ser como se fosse o motorista da vez, né, no que não vai beber, então ele esteja atento à movimentação, esteja atento a pessoas que eventualmente deem esbarrão, tomar cautela também com casos de violência física, né, agressão e também violência sexual. A gente sabe que infelizmente tem várias formas de se cometer crime e a violência sexual também, importunação sexual é uma delas. Então essa pessoa que esteja atenta, vigilante, pensando na segurança do grupo. Os documentos, especialmente, né, eles são utilizados muito para fraudes. Então uma vez que a pessoa teve conhecimento ou percebeu que o seu documento se extraviou, uma vez extinta, né, todas as verificações, né? Às vezes você esqueceu na mala, às vezes esqueceu comigo, mas faça uma análise prévia para ver se de fato houve essa perda ou esse extravio, mas tendo a confirmação, registre. O boletim de ocorrência hoje em dia é muito facilitado por meio eletrônico, é importante fazer esse registro porque vários criminosos se utilizam desses documentos para fazer fraudes, né, conseguir empréstimos, conseguir algum tipo de, né, acaba te incriminando depois para você explicar que você teve o documento furtado, mas você não registrou. Então é importante, de fundamental importância que, uma vez detectado, registre esse crime, esse extravio de documento. Precisamos lembrar que a diversão deve andar de mãos dadas com a segurança e a saúde. Garantir isso durante as festividades é responsabilidade de todos. E seguindo essas dicas simples, você estará contribuindo para um carnaval mais seguro, saudável e, acima de tudo, divertido. Você que vem curtir o carnaval aqui em São Paulo, seja daqui do interior, dos outros bairros, né, vem aqui na região central ou de outros estados, tenha certeza que a Polícia Militar está colocando uma especial atenção nessa operação. Os efetivos operacionais estão atentos, toda a nossa experiência em gestão de grandes eventos está sendo colocada a favor do cidadão. Então conte com a Polícia Militar. Se você precisar, nós estaremos presentes fisicamente com um fardamento similar a esse, que é o fardamento operacional. Mas se você também pode nos acionar pelo telefone 190. Então venha para o carnaval, curtir o carnaval com muita segurança e com a certeza de que a polícia estará te protegendo. Minha gente, vamos ficar aí atentos, né, aos perigos, não se esqueçam dessas dicas e curta o carnaval com muita responsabilidade. Agora confira mais uma edição do nosso quadro Giro de Notícias. Você já conhece o Marco Zero da cidade de São Paulo? O monumento, construído em 1934 pelo artista francês Jean-Gabriel Villon, localizado na Praça da Sé, completa 90 anos em 2024. Sim, a gente fala como se fosse uma bússola de muitos anos atrás. Então, se a gente chega aqui, tem o Apontado Paraná, que é de onde ela é,
Se a gente traçar uma linha reta até lá nessa direção, vai chegar no Paraná e como todos os outros cantos ali do Marco Zero. As distâncias a partir de São Paulo são todas medidas a partir deste ponto, né? O Marco Zero é uma estrutura de 6 lados feita de mármore. Tornou-se o ponto de referência na ordenação numérica de quilometragem das vias que se iniciam na capital paulista, assim como medição de linhas ferroviárias, aéreas e numeração telefônica. Uma rosa dos ventos desenhada no chão aponta para todos os lados, indicando a direção de cada região do país. A placa exibe um mapa das estradas que partem de São Paulo com destino a outros estados. O monumento atrai pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Uma turista canadense disse que ficou surpresa com a segurança. Ela conta que ouviu histórias de que não era seguro tirar o celular do bolso nessa região para fazer fotos, mas gostou da experiência. I really like São Paulo. Então não perca a oportunidade de conhecer o Marco Zero de São Paulo, é uma boa dica de passeio, viu? Então a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, que a gente volta já, é bem rapidinho. Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta, mas deixa eu te perguntar. Seu grande sonho é realizar um intercâmbio? Olha, eu já tive muito essa vontade, viu? Então preste atenção no Conexão Social, que é feito para você. Temos a alegria em receber o empresário e mentor Matheus Tomoto. Bora lá? Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E eu quero te fazer uma pergunta. Imagine crescer em uma realidade com desafios, estudar em escolas públicas e ainda assim decidir conquistar o mundo. Pois é, nosso convidado de hoje, o Matheus Tomoto, fez exatamente isso. Ele não apenas aprendeu inglês em apenas 3 meses, mas também recebeu propostas de estágio e summer jobs de gigantes como Google, Amazon, Harvard e o MIT. Isso mesmo, gente. E não, isso não é só. Tem mais. A jornada empreendedora dele, com experiência internacional, fez com que esse jovem se tornasse um empreendedor de muito sucesso e ainda foi Forbes, viu? Foi revista Forbes. E hoje está aqui com a gente. É uma honra muito grande te receber, Matheus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Espero contribuir e ajudar vocês aqui. Muito bem. Como eu estava falando a respeito do seu currículo, né, e falei pouco, porque eu queria deixar para você se apresentar, você tem uma história inspiradora e acredito que muitos jovens que nos assistem aqui nessa tarde, com certeza gostaria de seguir essa mesma jornada. E eu sei que você veio aqui para inspirar, então queria que você começasse falando um pouco sobre você. É uma pergunta muito difícil falar da gente, né? Mas eu brinco que eu era uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida. Um jovem de escola pública, da periferia. Eu comecei a trabalhar com 14 anos carpindo mato. Depois trabalhei ajudando a vender detergente na rua. Depois chão de fábrica, oficina mecânica, para ajudar os meus pais. A gente passava muita necessidade. Mas eu sempre sonhei em crescer, em conquistar mais coisas. Mas eu lembro que o meu sonho naquela época era ter dinheiro suficiente para levar meus pais a comer pizza. Puxa vida. Porque a gente passava uma situação financeira que não era tão adequada, né? E eu tinha uma
Eu lembro que eu tinha uma brincadeira com a minha mãe, desde criancinha, a gente saía pela rua, voltando da escola, e a gente olhava os lixos dos vizinhos, procurando livros. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu tinha uma ideia, eu acho que eu quero montar uma biblioteca em casa. E aí eu comecei a juntar livros. Quando eu fui ver, quando eu tinha uns 16, 17 anos, já tinha uns 500 livros lá na minha biblioteca. Mas quando eu cheguei nos 16, 17 anos, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que seria legal fazer uma faculdade, tentar alguma coisa. Foram esses livros que me ajudaram a estudar, porque a minha escola não era muito bacana, não tinha todos os professores, tinha alguns livros de inglês lá, tinha um dicionário de inglês, e eu comecei a decorar as palavras. Aquelas Barças antigas? Era uma Barça de inglês, aí tinha a versão português-inglês e o inglês-português, e foi com a Barça que eu aprendi a falar inglês estudando sozinho em casa, e comecei uma faculdade no Brasil, passei no vestibular, no Enem, né, na época, tinha uma bolsa de estudos, comecei a engenharia aqui e acabei não indo muito bem. E aí minha mãe me deu a ideia, por que você não tenta alguma coisa fora? Não sei de onde que minha mãe tirou isso, visionária. A mãe sempre enxerga um talento no filho, tem alguma né? coisa diferente ali e não fazia nada, não fazia nenhum sentido com a nossa realidade. Ninguém tinha saído do Brasil, a gente não tinha nem viajado para outros estados, né? A gente não tinha essa condição. E aí eu fui aprender inglês, fui me desenvolver, fiz uma aplicação internacional e eu fui aprovado numa bolsa de 100% que pagou tudo para eu ir para o exterior. Aí eu continuei minha jornada de engenharia lá fora e aí eu comecei a conquistar um monte de coisa legal. Peguei meus primeiros mentores, fui primeiro para o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Hoje é a melhor universidade do mundo. Lá foi meu primeiro estágio, aí tive bons mentores que me ajudaram, aí veio Harvard, veio um monte de instituições depois disso. Muito bom. Teve alguma coisa que te inspirou quando você falou, agora eu tenho que virar essa chave? Porque até então, isso que você falou é um negócio que a gente quer ser popular, como você falou, mas também você quer ser aceito. Exatamente. Às vezes você não faz nada diferente porque você quer pertencer, né? O jovem, principalmente, ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Então, se todos ali só jogam bola e saem para os barzinhos e fica ali atrás das meninas, você fala, eu tenho que ser igual. Se você for diferente, é claro que vão te rejeitar, né? E por conta disso, para pertencer, você fica fazendo tudo igual. Só que chega uma hora que cada um vai ter um destino. E tem aquela hora decisiva que você fala, eu tenho que tomar juízo na vida. Às vezes a gente não repara o quanto que o ambiente molda a gente, né? Como era uma região mais carente, talvez metade dos meus amigos daquela época já não estejam mais presentes, né? Porque tem as questões de drogas, questões sociais. Exatamente, várias questões. Isso é muito triste. Eu fico feliz que, graças a Deus, eu consegui ir por um caminho diferente. Eu tinha uma rotina muito corrida, porque desde os 14 anos eu já acordava às 6 da manhã para entrar no trabalho às 7, saía às 5, 6, ia para casa almoçar, tomar banho, já ia para a escola, ficava até 11 da noite, voltava para casa. Então eu também não tinha um tempo de lazer, eu tentava tirar depois da escola, fazer alguma coisa. E num desses dias, voltando tarde para casa, eu cheguei muito quietinho, porque meus pais acordavam cedo para ir trabalhar, tentei não fazer nenhum barulho e eu já estava acostumado a entrar em casa sem fazer barulho. E aí eu reparei que minha mãe não reparou que eu tinha entrado e ela estava na sala orando, pedindo para Deus, guarda meu filho, ele é um menino bom, talvez ele só esteja com más companhias. E esse momento me fez pensar, caraca, será que eu estou sendo a melhor pessoa? Ou será que as pessoas que mais me deram amor e tudo que eu precisava na vida, será que eu estou sendo grato o suficiente com as minhas atitudes? Foi aí que eu pensei, poxa, eu acho que eu estou sendo um filho ruim. E aí que começou a vir ideias diferentes. Como que é ser um filho bom? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Foi aí que eu comecei a estudar. Esse foi o momento que mudou. Ver minha mãe orando, porque ela estava chorando, preocupada, né? Até eu fiquei emocionada, porque eu também sou mãe, né? E quem é mãe que está nos assistindo agora sabe do que a gente, quando a mãe se preocupa, ela tem sempre razão. E aí ela mesma foi quem te falou, por que você não tenta lá fora? E depois de um tempo foi ela que falou, porque ela me viu estudando, e eu comecei a estudar nos períodos, depois que eu voltava do trabalho, eu ficava, ao invés de ficar na rua... E como é que foi para aprender o inglês? Como é que foi sua experiência para ficar fluente? Foi péssima, e eu não indico para ninguém, porque às vezes as pessoas me perguntam, como que você aprendeu inglês sozinho, sem pagar a escola e tal?
Eu não tinha condição de pagar a escola, minha família também não, eu só tinha aqueles 2 livros da Barça, que eram 2 dicionários, eu fiquei decorando palavra lá até que... E depois, mais pra frente, eu comecei a fazer simulado. Aí eu imprimi as provas, tem uma prova que você faz pra bolsa que se chama TOEFL. E aí eu imprimi a prova e começava a fazer a prova. Só que como eu tinha dinheiro para pagar uma impressão só da prova, eu refazia a mesma prova todas as semanas. Até que... E é interessante porque a primeira vez que eu fiz, eu acho que... Eu não vou lembrar exatamente quantas perguntas tinham, mas imagina que tivesse 100 perguntas. Eu acho que eu acertei 5. Uau. Então, aí eu fui fazendo e tal, até que uma vez eu acertei umas 90. Uns 90% da prova. Eu falei, acho que agora dá. E o mais interessante é que esse processo demorou 4 meses. Né? Foi muito rápido. Então foi muito rápido. E eu tinha o prazo da aplicação, porque eu não sabia muito bem como funcionava, então achei que só dava para tentar uma vez, né? E aí eu investi, tentei e fui aprovado. E aí você foi aprovado e foi para Harvard. Conta essa história. Primeiro eu fui para Purdue University, que foi a primeira universidade que me deu bolsa de estudos. Aí depois eu fui fazer o estágio no MIT. E no MIT foi a primeira vez que eu tive um mentor. Porque o processo internacional é muito diferente do brasileiro. Parece que no Brasil você entra numa sala de aula e o aluno ele se sente muito impotente, na minha opinião. Porque ele tem que levantar a mão até para ir no banheiro, né? Tem uma questão ali muito... né? E lá fora é o contrário. O professor, ele serve muito o aluno. As pessoas, até o meu coordenador no estágio, ele tinha um horário toda semana para conversar comigo. Os meus professores da faculdade, depois do horário de aula, eles ficavam à disposição para aconselhar a carreira, o que era melhor. Essa é a característica do mestre, ou pelo menos deveria ser. Exato, eles serviam muito, eles me ajudaram a criar meu primeiro currículo, minha primeira redação em inglês para enviar para as empresas, que você tem que escrever uma carta de motivação do porquê que você quer passar. Então, eu tive bons mentores. E como eu não sabia nada da minha área, que era engenharia, o meu mentor da MIT foi me ensinar. Ele me ensinou como pegar ali um computador, ligar, conectar dentro de um dispositivo, programar. Ele começou a me ensinar a programar, que eu não tinha aprendido na faculdade no Brasil. E aí, depois de um tempo com ele lá, eu já estava fazendo inteligência artificial em 2014, né? 10 anos atrás, antes de ficar famoso, né? A gente começou a construir um submarino para fazer a proteção ali de uma parte da costa dos Estados Unidos. A gente começou a trabalhar com algumas coisas bem legais e foi a época que eu me apaixonei por educação, porque como eu cheguei lá, eu fiquei pensando, imagina se isso existisse no Brasil, esse tipo de metodologia, esse cenário em que... E não estou generalizando, porque eu sei que tem excelentes professores no Brasil, eu sei que tem muita gente bacana que também não tem incentivo e às vezes não consegue fazer mais. Mas para mim, como aluno, foi fenomenal, né? Como que a gente traz isso para o Brasil? E foi aí que eu comecei a pensar em mecanismos, em estratégias para trazer para o Brasil. Alguns anos depois, fui convidado para participar de um programa da ONU. E aí, com toda essa bagagem, depois fui convidado para virar pesquisador na Universidade de Harvard. Aí eu fiquei lá por 2 anos, né? E aí depois de 2 anos, aí eu senti que eu cumpri minha meta, porque lá em Harvard, daí eu já estava numa rotina muito pesada, porque era pesquisa científica, publicação, a gente estava trabalhando com um drone para fazer análises climáticas na estratosfera, programando um monte de coisa. Eu falei, poxa, eu acho que do ponto de vista científico, eu acho que foi o suficiente, eu acho que agora eu quero sair de engenharia. E aí eu descobri minha nova paixão, que era a educação. Como que a gente faz para transformar a vida de um monte de brasileiro que às vezes tem potencial, tem sonho, mas nunca teve acesso, nunca teve oportunidade? Isso que você falou é muito importante. E aí quando você vem com essa proposta, dizer que você, depois de descobrir o seu propósito de vida, está relacionado com isso, eu fico muito feliz, viu? Fico mais apaixonada ainda pelo seu trabalho. E eu queria que você me falasse, então, qual é o seu objetivo, né? Com todo esse empreendimento, que eu quero que você fale dele agora, porque isso é muito importante as pessoas saber, até para que depois elas possam acessar, né? Quando eu voltei para o Brasil, a minha primeira ideia era, ideia de jovem, né? Ideia muito inocente, muito ingênua. Quero mudar a educação do Brasil. Quero que todo jovem brasileiro tenha uma educação nível Harvard, aqui do Brasil mesmo, né? E aí eu comecei a andar com grandes grupos de educação, com grandes nomes aí da educação do Brasil, do público e do privado. E eu percebi que talvez não tenha tanto interesse nisso, sabia? Eu percebi que talvez não tenha muita abertura para uma mudança educacional no Brasil relevante, né? E eu fiquei alguns anos me dedicando bastante em relação a isso. Fiz alguns projetos legais, mas nada que, de fato, né, fosse uau para ajudar as pessoas de fato.
E foi aí que eu pensei, poxa, então vou pelo caminho oposto. Vou começar a conversar com um a um. Vou nas escolas públicas, passei um mês numa aldeia indígena para entender como que a galera aprendia. Que legal. Que era um professor que ia lá uma vez por semana para dar aula. E às vezes é voluntário. E era um voluntário, porque lá não tinha eletricidade. E aí eu comecei a entender o que era Brasil real, fora dos grandes centros, fora da bolha, e a gente começou a trabalhar nisso. Percebendo que não dava para mudar a educação do Brasil, a gente pensou numa solução de curto prazo, digamos assim. E se a gente mandasse essa galera para as melhores instituições do mundo? E dava para preparar, porque em 2013 a gente tinha algo em torno de 6 mil bolsas de estudos. O que é uma bolsa de estudos? Jovens carentes, de classe média ou de classe baixa. Quando eu digo jovem, de 14 anos a 40 anos, né? Sim. Não tem idade, mas pessoas classe média ou classe baixa não estão conseguindo se desenvolver. Vamos ajudar essas pessoas a conseguir um incentivo estudantil internacional para eles irem para os Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, o país que eles acharem mais adequados. E aí cada um vai ter a sua necessidade, vai ficar um mês, vai ficar um ano, vai ficar 4 anos, vai ficar 8 anos, de acordo com a necessidade. E a gente começou a trabalhar em como que a gente prepara um jovem ou uma pessoa que não tem inglês, não teve suporte da família, não teve boa educação, não tem experiência, não teve currículo, como que a gente prepara essa galera para o mundo? E foi aí que surgiu a Universidade do Intercâmbio. O meu principal programa hoje é a Escola Preparatória M60, é uma escola online. O preparatório é nesse sentido de que a gente pega uma pessoa que é um diamante bruto. Então é essa galera que tem um talento escondido, mas às vezes nem ela acredita nela mesma, são as pessoas que eu mais gosto de trabalhar. E a gente faz escola na online, preparatório prepara, e a gente fez uma lista, aí é engenharia, né? Eu criei um algoritmo para uma inteligência que define todos os caminhos de um brasileiro no exterior. E aí cada aluno nosso tem um caminho específico. E aí a gente tem 60 possibilidades de caminhos internacionais. Por isso é M60. Por isso é M60. São os melhores 60 caminhos internacionais. Porque não é todo mundo que quer fazer uma faculdade. A gente está num mundo super atualizado. Eu recomendo que façam, tá? Mães e pais, recomenda que seu filho faça faculdade, porque é importante, mesmo que ele não utilize a teoria, para ele ter o conhecimento, a vivência em turma, as dificuldades de fazer um TCC, uma faculdade e tal. Eu acho importante. Mas tem gente que não vai querer fazer mesmo. Tá bom, e se a gente empreendesse no exterior? E se a gente fosse para melhorar o idioma? Menos de 1% dos brasileiros falam inglês fluente. 5% falam inglês avançado, consegue se comunicar. Se a gente tem uma pessoa que fala um inglês avançado ou se comunica em inglês, ele já está nos 5% do mercado de trabalho. Se ele tem fluência, ele já está acima de 99%. Então, a chance dele conseguir um trabalho, uma vaga mais bacana, um salário melhor, já aumenta. De repente, um projeto de férias. Muita universidade no Brasil tem um ensino teórico. Por que a gente não resolve isso com a prática internacional, já que é muito mais fácil? 2013, a gente tinha algo em torno de 6 mil bolsas. Esse ano, 2023, 10 anos depois, 800 mil bolsas. Então a gente está vivendo o melhor momento da história para aplicação internacional. Tem muita bolsa, só que para quem está disposto a ir por um caminho de preparação. E acho que é importante a gente entender que talvez a vida seja de pequenos passos, né? E é algo que eu recomendo. Tenta fazer as coisas aos poucos. Conquista um negocinho, celebra. Conquista outro negocinho, celebra. E às vezes é uma página de um livro, às vezes é uma alimentação que você melhorou, às vezes é uma troca de ambiente para um lugar que você foi interessante. E essas pequenas vitórias vão fazendo a gente recuperar a nossa autoestima, a nossa segurança pessoal. E quando a gente vê, a gente está avançando. E foi isso que me levou até Harvard. E são aos poucos, né? Eu nunca pensei em chegar lá. Foi acontecendo, mas por causa dessas atitudes. Muito bacana. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o M60. Teve uma aluna nossa, por exemplo, 16 anos, foi aprovada em Stanford numa bolsa de 100% de medicina. Uau! Só que, quando a gente fala isso, o que vem na mente? Rica, gênia, e não, era o contrário. Zona rural, ela trabalhava numa fazenda, na fazenda da família, eles tinham um comércio ali em que eles plantavam o suficiente para eles comerem, para revenderem e fazerem a economia da casa, andava numa rua de terra para estudar de noite por 3 horas para ir para a escola, voltava sozinha às 11 horas da noite, uma menininha de 14 anos, e ela se preparou com a gente, 1 ano e meio depois foi aprovada em Stanford, bolsa 100% em medicina. Então,
Isso para mim é interessante. Então a gente vai ter programas desde o pessoal do ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, especialização, estágio no exterior, idiomas. Os nossos alunos vão para o exterior e praticamente todos eles retornam. E o mais legal é que quando eles retornam, muitos abrem projetos sociais ou projetos de incentivo para que outras pessoas entrem no ciclo também. Bacana. Né? E muitas... Replica, né? E eles viram replicadores. E não necessariamente do método em si, no sentido de trazer mais alunos, mas replicadores no sentido de, cara, não é porque deu tudo errado na sua vida até agora que precisa continuar dando daqui para frente. Dá para mudar. Então, a gente ensina a base, a gente coloca ele dentro de uma comunidade com milhares e milhares de pessoas que já foram para fora e têm essa visão de ajudar, então eles mesmos ajudam os novos alunos, ao mesmo tempo que a gente cuida de uma metodologia de ensino que ela é muito mais prática. Porque hoje, com tanta rede social, aqueles videozinhos de 15 segundos, doses de dopamina no nosso cérebro, o pessoal tem dificuldade de concentração. Sim. Eu não consigo colocar um menininho hoje de 14 anos para assistir uma aula online. Ele não assiste. Então a gente criou um método. Os estímulos são muitos e às vezes aleatórios. Você nem pediu, eles aparecem, Exatamente. É porque o algoritmo hoje, por trás da rede social, ele não foca no que é melhor para você. Ele foca no que é melhor para a plataforma, que vai dar mais visualização. Tem um robozinho que entende seu padrão de não só de comportamento, mas do que você vai se viciar. Sim. E por isso, não sei se vocês separaram, rede social chama as pessoas de usuário, né? Só tem duas coisas no Brasil que as pessoas são chamadas de usuário. Rede social e uma outra coisa. Pensem aí. Então a gente criou uma metodologia para cuidar dessa galera que tem TDAH, ansiedade muito alta ao ponto de não conseguir se concentrar, porque fica pensando no pai, na irmã, no que vai fazer do futuro e daí... Então a gente criou uma metodologia focada nessa galera, então a gente tem dinâmica a todo momento acontecendo para esse jovem estar entrosado e é como se a mãe colocasse o filho, ou a mãe ou o pai colocasse o filho num ambiente que ele vai ter um acompanhamento 360 graus. Até eu faço mentoria lá e eu adoro, daí eu converso com todo mundo, falo com um a um, eu gosto de conhecer as histórias e acompanhar. Desculpa, falei bastante, me empolguei aqui. Não, que mas é um projeto que eu amo e daí a gente acaba falando e a bastante. gente está com sede de ouvir e de conhecer projetos assim. Eu quero que você fale assim do sentimento que as pessoas têm e você deve saber que você deve chegar a pessoas lá assim. As pessoas ficam frustradas quando elas tentam fazer qualquer coisa diferente, seja até mesmo um estágio fora, um curso e acha assim é impossível fazer. Eu queria que você falasse dessa incerteza que os jovens têm, porque eles não encontram essa oportunidade aqui, mas também não vê como ir para lá. Né? A gente toca aí numa dor de quem está nos assistindo, né? Sim, a gente vive num país muito cruel, né? E, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso às métricas, dados de como o Brasil funciona hoje. Mas se a gente pegar ensino médio, 95% dos jovens que se formam no ensino médio, pegam um certificado de ensino médio no Brasil, eles não têm o suficiente de matemática. 95% das pessoas hoje, se a gente for perguntar ou passar uma provinha só com as 4 operações matemáticas, só uma subtração, multiplicação e divisão, eles não conseguem resolver. Quando a gente vai falar de português, então, qual que é a diferença de vírgula, ponto e vírgula e ponto final? Como que eu escrevo um currículo adequado sem erros? Quando a gente vai entregar um currículo para uma empresa, a gente acorda cedo, vai num monte de empresa e entrega. Quantas chamam a gente? Tudo que a gente vai tentar no Brasil parece que, na minha visão, e é apenas a minha opinião, não quero pregar nada aqui de que é certo ou errado, mas na minha visão, parece que é tudo muito difícil, né? E quando a gente vai para fora, a primeira coisa que eu gosto de ensinar os alunos e se existisse um mundo em que as coisas fossem mais fáceis? Em que as coisas fossem mais acessíveis. Quando a gente olha um vestibular no Brasil, o vestibular brasileiro, na minha opinião, é um vestibular cruel, porque ele cobra de um jovem de 16, 17 anos que ele conheça todos os detalhes de física, química, biologia do nível de um professor, né? E se a gente fosse perguntar para qualquer um de nós aqui, quanto que a gente lembra disso daí? Né? Talvez nem eu mesmo lembro de 10%. Porque a gente não aprendeu talvez aquilo que era necessário para a vida. O mundo está se atualizando, a gente está num momento extremamente exponencial, diversas profissões ou já acabaram ou vão acabar, tecnologia, inteligência artificial, um monte de coisa chegando. Se a gente não se preocupa com esse nosso futuro, daqui a pouco a gente vai ter um monte de jovens ou filhos, né, sem carreira ou sem muita perspectiva.
Quando a gente olha esse cenário internacional, a gente automaticamente está olhando para o futuro. Enquanto no Brasil a galera faz um processo seletivo, na minha opinião, cruel, lá fora já existe um processo seletivo inclusivo. O que significa isso? É mimimi, é frescura? Contrário. E se a sua história pudesse fazer você ser aceito numa universidade? Foi o meu caso. Eu não era uma pessoa inteligente, não tinha boas notas, e nem o meu inglês, eu estudei sozinho, né? Era aquelas coisas. Só que eu tinha uma história muito boa. Trabalhava desde os 14 anos, ajudava a família. E às isso vezes, conta muito, né? Lá muito. fora. Às vezes o que a gente acha que é ponto fraco no Brasil é exatamente o oposto lá fora. A sua história. Eles vão perguntar quais são os seus sonhos. Que vestibular no Brasil te pergunta sonho? Eles vão perguntar quais são os seus defeitos. Até isso é importante. Eles vão querer saber os seus valores. Por exemplo, tem uma universidade nos Estados Unidos, na Califórnia, que ela só pede 3 coisas do vestibulando, do aplicante. Que ele demonstre que ele tem cidadania. Olha só o que eles estão pedindo. Então, que você demonstre que você é uma pessoa que se importa com outras, tem que ter alguma comprovação, né? Que você demonstre que você tem um perfil de liderança, no sentido de você ser uma pessoa que quer fazer uma transformação positiva no mundo, e que você tenha valores. E aí eles colocam a palavra ética, né? Ela não pede prova. Ela não pede nem o inglês. Ela não pede currículo. Ela quer... Por quê? Porque é muito mais raro você achar uma pessoa dessas. Então, o processo seletivo internacional, para nós brasileiros, que tivemos uma vida muito difícil, ele é muito mais simples. Porque daí você tem que fazer uma comparação com o jovem da Suíça, com o jovem dos Estados Unidos, que talvez vai começar a trabalhar com 21, 22 anos, né? Que teve tudo do bom e do melhor, né? E quando a gente mostra esse nosso lado, a gente mostra criatividade, mostra disciplina. O exterior ele é muito mais simples. Economias fortes, muito mais oportunidade de bolsa, faculdades ou instituições que estão preocupadas com esse novo modelo de ensino, muito mais voltado para a prática e para esse novo momento de mundo, ao mesmo tempo em que eles estão com falta de bons aplicantes, que é essa galera que tem garra de vencer na vida. Sim, isso que você falou é muito legal. Até eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento pessoal. No Brasil a gente passa muita necessidade quando a gente pega o brasileiro comum, sabe? E esse processo internacional, uma coisa que me chama muita atenção, é como eles valorizam as pessoas e o que tem dentro da gente. E, às vezes, talvez seja o contrário do que muita gente aprendeu no Brasil. De tirar proveito do outro, às vezes, quando você está dirigindo, tem uma filinha de carro virando à direita. Não, mas a pessoa quer ser a única a cortar todo mundo. Cara, não faça isso, sabe? Não trapaceie. Colar em prova é um negócio comum no Brasil, né? E queira ou não, é uma fragilidade ética, moral, né? Então eu faço muito esse apelo para a gente retomar os nossos valores, a nossa moral, porque você vai conseguir muita oportunidade bacana e que vai te valorizar muito ao redor do mundo. Eu acho que você não precisa largar o ser humano incrível que você é para se adaptar a um sistema, mesmo que esse sistema seja corrupto. E se de repente você percebe que não está sendo adequado para você, lembre-se que você não é uma árvore, então você pode se mudar, ir para algum país que valorize o ser humano que você é. Eu acho que essa é uma das maiores belezas assim, da vida, sabe? Eu gosto muito da ideia, e um aprendizado que eu tenho fora, que eles sempre vão fortalecer os seus talentos. No Brasil a gente faz o contrário. Filho tá indo mal em matemática, tem que estudar mais, vai lá pagar um professor particular, vai fazer revisão, tá? Não, beleza, ele tem que saber o mínimo, tem mesmo, óbvio, né? Tem que saber fazer 1 mais 1 lá, senão, né? Vai dar o troco para ele no mercado, ele não vai saber se está certo. Mas, no exterior, isso não acontece. Ele tem uma grande qualidade com biologia. O pessoal taca a aula de biologia nele. Ele tem que ser o mínimo do requerido nas outras. Mas naquilo que ele tem um talento latente, o pessoal investe muito. Hoje a gente tem bolsa de games. Teve um aluno nosso que foi aprovado em 18 universidades porque ele jogava Fortnite. Olha isso. Que é um joguinho de celular, talvez alguns pais conheçam, é porque o filho joga. League of Legends, Counter-Strike, diversos jogos, tem bolsa de 100% hoje. Porque foi considerado um esporte, eles chamam de e-sport, esporte eletrônico. Hoje você é um empresário de sucesso, tem criado vários negócios, transformado a vida de milhares de jovens. Queria que você deixasse aqui mais uma mensagem para esses jovens, fizesse um convite, né? Eu acho que você ainda é um jovem e com esse talento incrível que você tem,
você tem inspirado muitos e vamos inspirar os nossos aqui hoje, né, Matheus? Fica à vontade. Vamos separar a mensagem em duas partes, né? Para os jovens, não desista da vida, não desista dos seus sonhos, não desista do que você deseja para o seu futuro. A vida vai ser difícil, você não vai ter apoios que você imaginava, talvez as coisas que você mais botou tempo e dedicação não deem certo, mas isso não significa que vai continuar sendo assim no futuro. Quanto mais você se preparar no seu presente, mais fácil vai ser o seu futuro. Quanto mais fácil for o seu presente, mais difícil vai ser o seu futuro. Se prepara hoje, volta a ler, volta a se dedicar, volta a fazer cursos, volta a cuidar de você. E pelo amor de Deus, eu sei que você é inteligente, não acredita em fórmula mágica da internet, porque não existe. E se você puder, estou sem meu celular, faça uma desintoxicação de redes sociais. Fica uma semana sem mexer. Você vai perceber que você vai conseguir assistir um filme sem ficar ansioso, sem colocar um vídeo no 2x lá para ele ir mais rápido. Você vai perceber que você vai ter mais concentração, sua ansiedade vai diminuir, de verdade. Para você que é pai, entenda que estamos num mundo diferente. Não é mais igual à época de vocês, nem à época dos seus pais. Então não dá mais para um jovem, ele não aguenta ficar 40, 60 anos numa empresa. Talvez não exista nem aposentadoria quando ele chegar na idade de se aposentar. A gente não sabe, o mundo é muito dinâmico. As coisas mudam rápido demais, tecnologia, inovação. Vocês percebem isso no próprio mercado de trabalho. As profissões estão desaparecendo e quem não for ligeiro vai ficar de fora e vai passar perrengue. Eu tenho certeza que você, como pai, você não quer utilizar sua aposentadoria para o seu filho de 40 anos para você bancar ele em casa. Então, invista na educação do seu filho, só que invista do jeito certo, invista em tudo que tem a ver com o futuro, com a carreira dele, preparação para abrir a mente, sabe? Se for possível, invista numa preparação internacional. Não é caro, com menos de R$200 por mês você já consegue fazer, não precisa pagar 40 mil, 100 mil, pagar valores absurdos, mas se você puder fazer, invista. Não pode? Chama seu filho para jantar, entenda ele, só não seja bipolar, aquele pai que um dia briga, grita e no outro dia é gente boa. Não, tenta manter uma linha bacana para você conquistar a confiança desse ser humano que está na sua frente. Ele não é um animal, muita gente trata filho como se estivesse criando cachorro ou galinha. Cuida do seu filho, ele merece isso, ele é um ser humano que precisa de amor, precisa de carinho e você é a única pessoa que pode fazer isso. Quanto mais você cuidar dele, menos traumas ele vai ter no futuro, ou seja, vai ser uma pessoa que vai ter muito mais sucesso, muito mais felicidade, vai se desenvolver muito melhor. E invista no conhecimento técnico dele, beleza? Ponto. Falei bastante? Foi o suficiente? Maravilhoso. Tá Parabéns por tudo, viu? Obrigado. E volta, porque tem muito assunto ainda pra gente falar. O nosso tempo é curto aqui, mas acredito que foi assim, para nós aqui foi maravilhoso. E para você de casa também, com certeza vai transformar a sua vida, né, Matheus? Espero que sim, espero que sim. Contem comigo. Quem quiser me procurar nas redes sociais, Matheus Tomoto com TH. Se alguém quiser conversar comigo, Instagram é a melhor rede social para vocês conversarem comigo. Vai ser um prazer, viu? Muito bem, muito obrigada, viu? Volte sempre. Obrigado eu. Até mais. Gente, acredito sim que a sua vida a partir de hoje... Aqui foi dado respostas, eu sei, os jovens perguntam muito isso pra gente. E parece ser uma coisa tão difícil de fazer e o Matheus hoje trouxe aqui só 60 caminhos. Pouquinho, né? Então, desejo para você aí muita sorte, que você entre lá na plataforma, que você adquira mais informação, se cadastre, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, viu? Muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, siga o Matheus, siga o programa Ressoar, me siga também. Até o nosso próximo encontro e por hoje, um grande abraço, viu? Fiquem todos com Deus. Até lá. Ô, Matheus, muito obrigada aí por inspirar a realizarmos os nossos sonhos, né? Eu tenho certeza que agora o sonho do intercâmbio está mais próximo do que nunca para muita gente, viu? Você aí de casa, você quer assistir novamente e não sabe como? É simples, basta entrar no nosso canal do YouTube, tá bom? E chegou o quadro Ressoar Empreendedorismo. Hoje a artesã Roseli Ferraiol te ensina a fazer um lindo artesanato ecológico utilizando filtro de café para você fazer aquela renda extra. Oi, olá, eu sou a Roseli Ferraiol. Vim trazer mais uma dica para você com a arte do filtro de café.
coisa que você ia jogar no lixo e de repente vai transformar numa obra de arte e fazer você ganhar dinheiro com isso. Ser uma empreendedora. Primeira coisa que eu sempre falo, você tem que fazer o seu cafezinho. Fazendo seu cafezinho, você vai ter um filtro usado. E eu gosto de trabalhar com ele tingido. E eu vou trabalhar também, pode ser rasgado, pode ser cortado, eu quero trabalhar com ele em tiras, que é muito fácil de fazer. Depois que ele secou bem, você tira essa dupla costura, porque para esse trabalho eu desprezo. Como eu quero trabalhar em tiras, eu só meço assim, ó. Dobro em 2. Eu vou descartar essa parte redondinha aqui, porque a gente não vai trabalhar com tiras retinhas, feitas com réguas, nada disso. É um trabalho rústico, bonito e ao mesmo tempo sofisticado. Você vê, num filtro eu já tô com 2 tiras, mais 2 tiras, 4 tiras, tá? Claro que eu já tô aqui com elas já cortadas. Tenho várias aqui já cortadinhas. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um desses quadradinhos, não tem direito e nem avesso. Eu pego um pouquinho de cola. Se ela tiver muito durinha, você molha um pouquinho na água. E vou passar nesse filtro aqui. Lembrando que eu passo pouca cola, mas tem que se passar em toda a superfície. E aí eu venho bem aqui na pontinha, ó, sem molhar na cola, sem molhar, já com o pincel úmido, eu passo aqui, ó. Aí eu vou pegar um outro, passar de novo, mesma coisa. Sempre lembrando de, se o pincel estiver muito seco, você vai molhando ele na água. Não precisa ser embaixo, você tem que deixar ele um pouco sobreposto. Por quê? Porque se não, a hora que você for acender a luz, estiver aparecendo um pouquinho do acetato, não vai dar certo, né? Olha aqui, ó. Você vai deixando sobreposto. Olha aqui, gente, vocês têm que perceber uma coisa com muito cuidado. Mesmo que você vê que enrugou, a peça o filtro estando molhado, tranquilo, você pode tirar, descolar e colar novamente. Não tem problema, porque depois que ele secou, já fica ruim para você arrumar. Olha, estamos chegando na última etapa, na última colagem, que você vai colar. Mesmo que ficar faltando um pedacinho, você pode cortar e colar para fechar todas as partes. Então você passa a cola aqui. O artesanato, ele pode ser rústico, mas ele tem que ter um bom acabamento. Então a gente tem que tomar bastante esse cuidado. Olha, aqui. Virar um pouquinho. Molha um pouquinho na água para ele poder tirar todas as ruguinhas dele. Vou pegar outro pedaço. Pegar mais um pouquinho de cola. Sobrepõe um pouquinho. Molha um pouquinho na cola, na água. Esse pedacinho aqui nós vamos fechar também, tá vendo? Porque ele é todo rústico, não tem problema. Agora eu vou colocar o último para ver depois onde que vai as últimas emendas, né? Então olha aqui, bem aqui embaixo, passo o pincel. Se tiver muito seco, molhe um pouquinho na água. E agora você vai observando as partes que faltaram, que é onde você vai fazer as emendas. Olha, quando isso acontece, tá vendo que ficou faltando aqui, ficou faltando nesse pedacinho. Onde ficou faltando? Isso não é problema. É isso que vai deixar mais rústico o seu trabalho. E é onde você manifesta mais a sua criatividade. Então você vai começar a ver onde que tá faltando e você vai cortar ou pedacinhos pequenos. Vamos começar por aqui, cobrir esse aqui. Isso não é problema, isso deixa o teu trabalho até mais rústico.
Tem um outro pedacinho aqui que eu vou cortar aqui, ó. Cortei um triângulo e coloquei aqui, aleatoriamente. Aí tem outro aqui. Eu vou cortar um mais clarinho para chamar mais atenção. Sempre maior. Coloco aqui. A hora que acende, você vê a diferença que é quando a gente faz essas emendas. E aí eu tampei, pelo menos eu acho que eu tampei, mas para ter certeza disso, eu pego um celular, alguma coisa, eu coloco aqui dentro para você ver se está faltando algum lugar para eu remendar. Tá vendo? Isso não é problema. Mesmo depois que ela estiver pronta, sequinha e estiver faltando, você pode colocar por cima. O que você não pode esquecer depois é de passar uma mão de verniz à base de água, porque meu trabalho todo ele é feito com produtos à base de água. E uma mão de lustramóvel, que ele cria uma película protetora onde você pode limpar até com pano úmido. Quer ver o resultado dela acesa? Vou te mostrar. Não falei que eu ia trazer uma peça linda para vocês? Filtro de café usado. Algo que ia pro lixo e você está fazendo dentro da sua casa e ainda render dinheiro para você. Eu só tenho que agradecer ao Ressoar Empreendedorismo por essa oportunidade de poder trazer essa dica para você, de virar a chave na sua vida e ainda de você ganhar dinheiro. E esse foi o Ressoar Empreendedorismo e me siga nas redes sociais, @RoseliFerraiol. Eu te aguardo. O seu programa preferido de boas notícias fica por aqui, tá? Para ver esse programa de novo, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: a vida reserva surpresas maravilhosas para todos aqueles que cultivam a gratidão. Sejamos todos gratos pela vida diariamente. Esse é o sentimento mais importante que um ser humano pode ter, com certeza. Então, a gente se vê no próximo domingo. Até semana que vem. Bora lá?